Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês como é que vocês podem estar salvando informações no local storage e pegando essas informações para poder estar utilizando em algum local na sua página, né? Tanto informações como simplesmente um texto, certo? Como a gente pode ver aqui, já vou destrinchar isso melhor, mas também como salvar um objeto, que é o username, tá? Então aqui basicamente a gente tem um arquivo HTML. O HTML ele pode ser diferente, como por exemplo, se você estiver utilizando um framework na sua aplicação, ao invés de JavaScript puro aqui, pode ser um pouco diferente, mas vai ser no arquivo TypeScript, por exemplo, vai ser sempre no arquivo onde você coloca o seu script, né? Aqui no arquivo HTML a gente abre uma tag aqui, script, e insere ali o nosso script que vai relacionar as funções dos nossos botões, né? Então, se você está no ângulo aí, basicamente você pode criar um onClick, né? Que o local storage também vai estar disponível aí para você. Tá? O local storage ele sempre está disponível em frameworks JavaScript. O que a galera faz muito é fazer um serviço, né, para ser reutilizado ao longo da aplicação. Aqui é um exemplo mais simples, né? Mas aí primeiro você aprende como utilizar o local storage, depois você entra nessa questão de criar um padrão para ter um serviço na sua aplicação. O local storage ele não é um dos locais mais seguros do mundo, tá? É recomendável você salvar só informações que não são tão sensíveis, certo? Mas tem uma galera que utiliza para salvar informações sensíveis, algumas aplicações aí que não são tão modernas e outras informações que são consideradas sensíveis, mas não são informações de acesso, tá? E a galera acaba salvando aqui mesmo. Aplicações reais mesmo, tá? De empresas e tal. Tá. Então, basicamente, a gente tem aqui um arquivo HTML, tem um primeiro texto aqui, o exemplo local storage, e em sequência a gente tem dois botões e uma div. O que vai acontecer? A partir do momento que a gente tem esses dois botões, cada um com esses dois IDs, né, que é o ID é a tag onde a gente identifica qual é o ID dele aqui no JavaScript, nesse arquivo HTML. Então, assim que eu abrir meu script, né, aqui ele está colocando o script diretamente no body, é mais comum ele ficar no header, mas independente. Ele declara duas funções. Essas duas funções são associadas a cada um desses botões. Então, a primeira função do setInfo, local storage, ponto setItem, e esse setItem é onde você vai armazenar suas informações, né? É a forma que você, é a sintaxe que você utiliza para estar armazenando coisas no local storage. A partir do momento que você setar aqui, ele só é excluído do local storage se por algum motivo o seu navegador limpar o navegador ou você der o comando aqui que eu posso demonstrar para vocês, tá? Mas a partir do momento que você seta, você pode pegar essa informação a qualquer momento. Só se por algum motivo alguma outra aplicação limpar o seu local storage, executar algum comando de limpeza, tá? Então basicamente essa sintaxe é o key, né? Qual é a chave de identificação. Então essa chave de identificação, quando eu for buscar essa informação, eu tenho que pegar o username. E assim que eu pegar o username, eu vou ter o resultado Paulo ao linkar, que é o que eu estou setando aqui. Então é sempre o padrão chave, valor. E é sempre texto, tá? No local storage você não salva nada além de texto, ok? Então aqui eu estou salvando que assim que eu clicar no botão, eu vou salvar o username como key e Paulo ao linkar como chave, assim como a idade e o valor da minha idade, que não é esse aqui, né? Vamos corrigir aqui. Acabei de fazer 22, dia 4 de outubro. E assim como a gente pode setar esse tipo de formato, o que é mais usado hoje em dia é a gente setar objetos nesse texto. Mas como é que eu seto objetos nesse local storage? Eu preciso formatar ele, certo? E o que que a gente usa para formatar? A gente também usa uma biblioteca padrão do JavaScript que também, juntamente com o local storage, ele vai estar
disponível em qualquer tipo de framework que você esteja utilizando, mas claro, você pode criar um serviço aí, que é o mais comum, tá? Acho que talvez não seja necessário no JSON, mas pelo menos no local storage aí é bom. E aqui eu vou criar esse objeto, certo? Eu vou dizer que esse objeto tem aqui name, parecido com o que a gente tem aqui, né? O meu e-mail. A gente repetiu duas informações nessa classe, nesse objeto aqui. E colocamos mais uma propriedade desse objeto de paulo@exemplo.com, que é meu suposto e-mail, certo? Eu simplesmente vou pegar o user e setar aqui no local storage utilizando o json.stringfile, que por sua vez ele vai transformar o meu objeto na, na, no, na notação que é o JSON, né, que é uma linguagem de notação. Basicamente é um tipo de notação de texto, beleza? E aí você vai conseguir visualizar isso. Eu posso até mostrar para vocês aqui no navegador. Vamos até colocar um console.log get item. A gente vai pegar através do user. Então a gente vai pegar esse user no formato de JSON, certo? E aqui a gente vai simplesmente dar um alerta para dizer que a gente salvou com sucesso as nossas informações. Em sequência, a gente tem outro botão que está pegando justamente tudo que a gente setou no botão anterior, como por exemplo, username, o set, a gente pega através do key, a gente coloca como parâmetro no getItem. Então, setItem, padrão, nome da chave, valor da chave, sempre texto. Na hora de pegar, eu vou pegar esse valor, armazenar nessa variável, através do key, na sintaxe getItem, passando como parâmetro. Então, eu vou fazer isso com tudo, né? Username, age, user. Aqui o user data, a gente está pegando e usando outra função no JavaScript, que a gente pega esse JSON, ele foi salvo como JSON aqui, tá? E quando a gente for pegar ele para manipular e identificar para o JavaScript, que eu vou retransformar ele em um objeto para poder estar utilizando alguma interação, né? Então, por exemplo, aqui eu passei pro JSON, né? Peguei o JSON e passei ele para ser um objeto. Então, a partir do momento que ele vai ser um objeto, tá? E aqui eu vou pegar meu parágrafo através do ID dele, que é esse aqui, info_display. A partir do momento que eu pego esse componente HTML, essa div através do ID, eu vou dar um inner HTML e simplesmente setar um template string, colocando cada informação no HTML, certo? Então, até aí tudo bem. E fechamos essa função que basicamente vai pegar as informações do local storage e exibir nessa div aqui, né? Que, já adiantando, vai ser essa div aqui. Então, a partir do momento que a gente clicar, ó, quando a gente clicar aqui, já vai estar salvo no meu local storage. Não precisa nem clicar aqui porque eu já havia clicado uma vez. E ele vai exibir na div, né? Se a gente então inspecionar aqui, essa aqui vai ser nossa div, info display. Vai ser a mesma que está aqui. Vamos voltar aqui para o código. Vai ser a mesma que está aqui, info display, certo? E aqui basicamente eu estou só associando, tem várias formas, né, da gente associar uma função a um botão. E essa daqui é uma das formas. Quando eu declarar elas, depois que quando o JavaScript for compilar isso em tela, então ele declara as funções e associa pegando pelo ID, assim como a gente pega o parágrafo, mas ao invés da gente dar um inner HTML, que essa função aqui, essa propriedade é para escrever coisas dinamicamente através do JavaScript no HTML. Aqui eu vou adicionar o add event listener, que basicamente eu vou falar qual é o clique, qual é o evento,
né? Você pode pesquisar por essa função aqui que existe padrões, né? Então sempre tem um evento que você quer fazer aqui, você pesquisa quais são disponíveis. Mais comum é um clique, né? Como eu estou querendo clicar, coloquei clique e a função. Então aqui vai ser a setInfo, para o botão que tem o setInfo. Então essa função, vem para cá. E o outro declarador, ele pega essa função aqui, getInfo, e associa a esse botão aqui através do ID, certo? Então, o comportamento final que a gente tem é exatamente esse que eu acabei de mostrar para vocês. Salve as informações, então ela vai estar aqui no meu local storage. A gente pode vir aqui no console e pegar o que a gente tem aqui no local storage, que é justamente a nossa idade que a gente setou e aqui o objeto. Então é assim que ele fica, certo? E quando ele vai manipular, ele converte de volta para ser um objeto, que ele está como notação do tipo JSON. Tá? E como é que eu faço para criar um botão ou limpar o meu local storage quando o usuário finalizar o login, certo? Então aqui eu vou criar outro botão, vou colocar clear. Deixa eu mostrar aqui o código para vocês rapidinho, só essa última parte. Clear local storage. Vou colocar o nome do botão, vou limpar local storage. Que eu vou associar mais uma função pelo ID, tá? Vai ser com um evento de clique também. Clear LC. Vamos criar mais uma função. Clear LC. Aqui a gente simplesmente vai dar um local storage.clear. Então, a partir do momento que a gente clicar aqui, a gente vai limpar essas informações do local storage. Então seria tipo, eu poderia estar salvando o login aqui, certo? Mas por padrão a gente não usa esse clear. A gente simplesmente vai lá na chave e sobrescreve ela. Então, por exemplo, se você setou um token, você não vai apagar o local storage do seu usuário, porque isso pode trazer uma visão ruim do teu site para a pessoa, porque toda vez que ela for utilizar outros sites que também usam local storage, podem acabar perdendo a autenticação. Então você pode estar desvinculando de outros sites, né? Perdendo a autenticação. Então a gente dá um set item, a gente seta a mesma coisa com a mesma key, né? Na verdade, que a gente setou o user. Então imagine que aqui tem o meu e-mail, que é um dado sensível. Então vou setar uma string vazia com a mesma chave. E aí ele vai perder essa informação, certo? Então, se eu voltar aqui no site, dá um Ctrl F5, local storage. O que a gente tem aqui? A gente tem o user ainda, limpar local storage. Vamos ver o que a gente tem. E agora a gente tem um user vazio, certo? Então aqui poderia ser algum token, né, que eu tivesse aqui, por exemplo, ele limparia. E se eu pegar as informações, ele não vai conseguir fazer o parse, porque ele não identificou que tem alguma coisa ali para ele estar deserializando. Agora que eu voltei, ele consegue exibir, porque o user está preenchido. Então espero que tenha ficado claro, tá? Eu vou trazer formas mais modernas de estar salvando tokens no site, mas aqui você pode salvar informações que não são tão sensíveis. Então espero que você tenha gostado e valeu!